Nós somos coordenadores da Comissão Diocesana pelo Direito à Vida. Em nome do Padre Ronque, cumprimentamos o celebrante da nossa missa hoje, Padre Eduardo, também o nosso diácono, todos os assessores e a comunidade aqui presente, e a quem mais nossas vozes nesta manhã tão emocionante, ao ver esse cenário, possa chegar. Iniciamos dando algumas notícias quentinhas ainda. Como nós estamos na Semana Nacional da Vida, que vai de 1º a 7 de outubro de todos os anos, agora parte do calendário oficial de Joinville, após uma luta nossa na Câmara de Vereadores, vencida, por unanimidade, então agora faz parte da nossa lei municipal. Estamos implantando em todas as cidades de toda a nossa diocese, em todas as cidades que fazem parte, estendendo isso a outras dioceses, a outros estados, para todo o Brasil. E ontem aconteceu, então, o nosso 3º Seminário Diocesano da Vida. Contamos com a presença de Dom Francisco Carlos Bach, que abriu o evento online, onde estavam conectadas aproximadamente 200 pessoas, falando do dom da vida. Foi um momento belíssimo, que na sequência veio o Dom Ricardo Eppers, bispo da cidade de do Rio Grande do Sul, que é presidente da Comissão Episcopal do Setor Vida e Família pela CNBB. Tivemos a presença também do Casal Nacional da Pastoral da Família, Luiz e Cátia Stoffi, como também do procurador da Justiça aposentado pelo Estado de São Paulo, que nos falou sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes e todos os vulneráveis, Dr. Munir Curi. Ele que participou da redação do Estatuto da Criança e do Adolescente e também de alguns parágrafos da nossa Constituição Federal de 1988, que fala justamente da família, da criança e do adolescente. Trouxe alguns pontos relevantes, alguns dados importantes, documentos que coloca à disposição, inclusive, de toda a igreja, embora seja um focolarino consagrado, casado, no movimento dos focolares, coloca à disposição da igreja os documentos aprovados pela Santa Sé, para justamente evitarmos os abusos dentro da nossa igreja, porém não só nela, porque a mídia faz questão de colocar a religião católica, aliás, a igreja católica, religião seria o cristianismo, em holofotes, mas que não acontece só no nosso meio. Começa primeiramente nas próprias famílias, onde há um sofrimento muito grande e que aumentou na pandemia, porque a pandemia veio para potencializar o que temos de melhor e, infelizmente, o que temos de pior. Então, ele veio nos trazer dados importantes que a gente precisa ter contato e que acontecem, são fatos, inclusive na nossa comunidade. Hoje, nós demos uma espiadinha como é que estavam os acessos no seminário, que ainda está disponível no YouTube. Pelo Face já tivemos 3.700 acessos até a última hora que vimos. Estavam conectados 200 pessoas em tempo real. Pelo YouTube, aproximadamente 400 pessoas até o momento. E convidamos todos a entrarem no Face da nossa diocese, Ainda há tempo de assistir, ainda há tempo de compartilhar, para que chegue ao maior número de pessoas possível. E então, tendo dito isto, a gente fala em nome da Comissão Diocesana pelo Direito à Vida, nesta Semana da Vida, tão esperada, tão amada, justamente no dia de São Francisco de Assis, que, quando viveu, lá no século XII para XIII, 1100 e pouco a 1200 e pouco, quando morreu, não existia a Semana da Vida, embora a vida já era muito ameaçada, tá? Mas que provavelmente ele se alegra de saber que 4 de outubro cai agora dentro da Semana da Vida. Este santo que nos deixou uma profunda devoção à vida na sua inteireza.
e amor a todos os seres viventes. Por isso, hoje também é dia dos animais, é dia da natureza, é dia da ecologia. E ele é patrono da ecologia. São Francisco morreu, então, em 4 de outubro de 1226, e não foi em vão, talvez. Esta alegria que eu me refiro, que talvez ele sinta de onde está nos vendo, por ser hoje, é a perfeita alegria que ele também nos deixou de mensagem para que tenhamos. E onde ela mora? Mora justamente na superação. São Francisco foi aquele portador da mensagem de que a perfeita alegria residia no superar-se, no ir além da dor, no encontro com Deus apesar de. Ou seja, estamos vivendo um momento muito difícil para todos, com muitos aprendizados ao mesmo tempo, mas de grande desafio. Mas, por outro lado, quanta riqueza, quantas possibilidades encontramos aqui. E aqui eu faço um link com a encíclica Laudato Si, lançada pelo Papa Francisco em 2015, que ali ele faz uma referência muito grande à natureza, à casa comum. Mas não para aí. Ele convida que dentro dessa casa comum, esse espaço onde vivemos, que é a terra, e que pertence a todos, portanto não é minha, é nossa, que devemos pensar em deixar para as próximas gerações que virão, porque os recursos pertencem a todos, portanto devem ser bem usados, bem distribuídos. E talvez em meio a essa pandemia a gente tenha que refletir como é que está o nosso consumo, se está consciente ou está mais para o desvio, que é o consumismo. E essa casa comum nos remete a pensar em outras casas comuns. Este ambiente, por exemplo, é uma casa comum, a nossa catedral. A nossa igreja é a nossa casa comum. A religião que professamos é a nossa casa comum. O lar que eu habito é a nossa casa comum. Porque eu não habito só. E se habito só, eu tenho que questionar que caminho é este solitário que eu caminho. Que muitas vezes pode ser reduzido a um celular. Ainda ontem, Dom Francisco brincava que os jovens estão preferindo mais o celular do que o convívio. Mais o celular do que estar com os próprios pais, do que estar com os amigos. Que é insubstituível. Por que a opção por esse caminho solitário, enquanto fomos feitos para um caminho solidário? Cuidar do dom da vida, que é presente, passa pelo cuidado destas casas comuns onde eu habito. E quem habita dentro delas, que sou eu, que é você, que somos nós. E se a vida é um dom, ela é presente. Não é talento. Que depois que eu existo, é que eu, de repente, escolho viver. Não, eu já nasci. Eu já sou. Por isso temos que inverter essa pergunta. O que quero ser quando crescer? Não, o que quero fazer quando crescer? Porque eu sempre fui. Eu já sou. Então é preciso cuidar da vida como uma joia. Porque ela não é adquirida, ela não é comprada, ela sempre foi, ela é como o próprio Deus é, o Deus da vida. Não se escolhe ter vida depois. E quem somos nós? Que poder tem as pessoas para dizerem por aí e defenderem leis por aí, como a DPF 442, que estamos lutando contra para barrar, para dizer que só existe vida depois de 12 semanas, e que até 12 semanas eu posso tirar. E que se abrir a brecha eu posso tirar até 9 meses também. Como ilustra tão bem o nosso cenário hoje aqui na catedral. Portanto, como eu estou cuidando desta vida desde a concepção? Como eu estou cuidando da vida dos outros que também foram concebidos? Que já habitavam lá no pensamento de Deus, o primeiro ventre. Que nesta viagem fantástica, passaram por o segundo ventre da mãe, para chegar no terceiro ventre, a terra, e voltarmos íntegros
ao primeiro ventre, o pai, que provavelmente contém em si a mãe. Portanto, cuidado. É preciso fraternidade. Sermos irmãos. Este é o critério. Impossível cuidar da vida sem a gente entender a dimensão de que temos que ser irmãos. Ser irmão não é ser solidário. Não me basta dar cestas básicas. Também. Não basta dar roupa. Também. Ser irmão é entender que somos filhos do mesmo Pai. Que somos iguais. E que se não somos iguais, é preciso equidade. Recursos nesse mundo, políticas públicas para que as pessoas tenham direitos iguais. Para não terceirizar a fraternidade. Por isso a campanha da Fraternidade 2020 diz: fraternidade, vida, dom e compromisso. Precisa a fraternidade caminhar junto com a vida, senão não assegura a vida. Para um dia voltarmos então, já falei, a esse ventre, íntegros. Não deixar ninguém para trás. O convite é o retorno ao amor. É preciso ver, ir além de ver, sentir, ter sensibilidade de volta. Perdemos a sensibilidade, a noção de todo. Além de sentir, ter compaixão. Compaixão significa alterar a realidade. Depois disso, cuidar. Ser concreto no amor. Esta é a nossa praxis, é a praxis do cristão. O distanciamento tem que haver, sim, hoje, provisoriamente, por amor. Mas de Deus, nunca. Porque o distanciamento dele é que nos afasta do outro. É nele que encontramos a força para cuidar da vida. Sem ele não há vida. Sem ele tudo vira normal, inclusive a violência. Jamais nos acostumemos com ela. Ouçamos os gritos de quem sofre e prestemos atenção na natureza que geme. Sejamos, portanto, profetas da vida. Veja agora o que nos diz o Papa Francisco na Fratelli Tutti. Fomos convidados, Padre Ronchi, para vir aqui e trazer, devido à nossa grande caminhada na promoção do direito à vida, uma resposta. Como podemos garantir o cuidado do dom da vida, hoje e sempre? Sinto em dizer-lhes que nós não temos a resposta, mas sabemos quem tem. A resposta está no nosso Evangelho, que dele brota a vida. A resposta está no Catecismo da Igreja. A resposta está nas encíclicas de todos os nossos papas, mas me permitam citar aqui a partir do Concílio Vaticano II, que são verdadeiramente transformadores. E nós, apenas na nossa humanidade, fazemos essa caminhada de promoção da vida. Ajudando, inclusive foi questionado quando nós estivemos lá no início, no lançamento da Semana da Vida lá em São Francisco, na comunidade Nossa Senhora da Graça, nos perguntaram assim: bom, nós estamos aqui para discutir a vida. Não. Nós da Comissão Diocesana, a nossa igreja, ela não discute a vida. A vida é um dom em si. Nós podemos discutir o nosso compromisso com a vida. A relação que nós temos com a vida. Como a Márcia citou aqui pontualmente. Padre Ronchi citou há pouco que nós recebemos mais um presente. Este presente nos foi trazido antecipadamente ontem por nosso querido bispo Dom Francisco Carlos Bach, que é a nova encíclica do Papa Francisco, que simbolicamente ontem, para quem teve a oportunidade de assistir à missa ao vivo no Vaticano News, ele assinou em cima do túmulo de São Francisco de Assis, a Fratelli Tutti. Aliás, Dom Francisco, o Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, ele já falava que ninguém se santifica sozinho.
Fraternidade é o caminho para a nossa convivência nesta casa comum, como ele cita maravilhosamente na Laudato Si, que também gostaria que todo mundo tivesse a oportunidade de conhecê-la. Nesta Fratelli Tutti, somos todos irmãos, todos fraternos. Ele fala no primeiro capítulo, a sombra de um mundo fechado hoje em dia, há a sombra de um mundo fechado hoje em dia, onde as pessoas estão reclusas. Segundo capítulo, bem brevemente, existe um estranho no caminho, ou seja, pessoas abandonadas, esquecidas pelo mundo. Aos poucos, ele traça o perfil destas pessoas neste capítulo. Do terceiro capítulo, há a necessidade de pensar, gerar e construir um mundo aberto, onde o único valor é o amor, que é o contraponto para o egoísmo planetário. No quarto capítulo, o coração aberto ao mundo inteiro trata sobre a questão dos imigrantes da Europa, cita que o limite das fronteiras não deve ser a nossa marca, somos cidadãos do mundo. Enquanto ele pede que caiam os muros, fala no quinto capítulo sobre a boa e a má política. A política do bem comum, a política do serviço a todos, e não de alguns, e não de um grupo. No sexto capítulo fala sobre o diálogo. Diálogo através do Logos. Sobre a amizade social. Uma nova cultura a ser criada, ou seja, a ser vivida. Fala no sétimo capítulo, para quase encerrar, o percurso de um novo encontro entre as pessoas, e fala principalmente sobre o valor e o significado do perdão. Por último, fala sobre as religiões que devem estar a serviço da fraternidade. A fraternidade, esse princípio esquecido. Todos lembram da Revolução Francesa, estudaram isso no colégio, na universidade. Ela tinha um discurso, égalité, liberté e fraternité. Naquele momento, ao fazer a revolução, tiraram a igreja, a monarquia, a aristocracia do poder e criaram uma república democrática, secular, radical, militarizada e extremamente autoritária. E tiraram, é claro, a fraternidade. Só que tem um fato: todas as constituições, principalmente no mundo ocidental, foram influenciadas pela Constituição Francesa daquele período. E nenhuma delas, exemplo, a Constituição Brasileira, que há quase uma década já está sendo discutido no mundo jurídico, inclusive por personalidades, como citamos uma pouco agora, o Dr. Munir Kuri, estão implantando no direito esse termo, além da equidade, a fraternidade. E a nossa Constituição de 1988, também por conta da participação de cristãos, como disse o nosso ex-ministro Carlos Aires Brito, é uma Constituição que tem no seu ventre a fraternidade.